Olá, boa tarde. Estamos com mais um episódio do podcast Fala Migrante, da Casa do Brasil de Lisboa, é, do projeto Migramites Desmistificando a Imigração. E hoje nós temos um episódio diferenciado. Nós vamos apresentar como funciona o projeto e, enfim, tudo que já está impactando aí para os nossos migrantes. E o objetivo do podcast é discutir as formas de discriminação vivenciadas pelas pessoas migrantes em Portugal. Conhecer a realidade e os episódios de diferentes tipos de discriminação, discurso de ódios vivenciados pelas pessoas migrantes. Além disso, o podcast tem como objetivo identificar as principais formas de discriminação vivenciada na imigração e conhecer a história de vida dos migrantes que vêm aqui, que a gente, enfim, convidou para participar também do podcast. E hoje nós estamos aqui com o Pedro, como todo mundo conhece. Olá, pessoas, olá, queridos ouvintes. Hoje nós temos um episódio incrível com uma pessoa incrível, não é? Nós temos como convidada Ana Paula Costa, que, para além de vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa, a Ana é doutoranda em Ciências Políticas, com especialidade em Políticas Públicas, e está à frente do projeto Migramites, que é sobre ele que nós vamos falar hoje. O Migramites é um projeto que lança relatórios anuais, fundamentais, sobre a comunidade migrante brasileira em Portugal, né? Além de promover a conscientização sobre questões xenófobas, de gênero e de raça e como elas se interseccionam. Ana Paula, querida, seja muito bem-vinda. Olá, que bom, obrigada, amei. Vou adorar conversar com vocês um pouquinho sobre o projeto e sobre uma das atividades do projeto, que é o podcast. Sim, sim. Então vamos lá. Temos algumas perguntas. Vamos a isso. Então, na verdade é sobre a trajetória, mas no início do projeto. Para começarmos, gostaria de que compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória e como surgiu o interesse em trabalhar com políticas públicas e questões migratórias. Eu vim para Portugal em 2016, em mobilidade acadêmica. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa, no Brasil. E eu sou de uma época um pouquinho antiga, onde os cursos do Brasil de licenciatura e bacharelado, eles eram feitos separadamente. Agora eu acho que é igual, né? Você sai formado nos dois, na licenciatura e do bacharelado ao mesmo tempo. Quando eu entrei Só na nessa época. faculdade, não era assim. Então nós tínhamos primeiro que nos formar na licenciatura e, se quiséssemos, né, optava pela licenciatura ou pelo bacharelado, formava em um e no outro, e se quisesse fazer o outro, no meu caso, o bacharelado, continuava por mais um ano. O que eu fiz? Eu me formei na licenciatura em Ciências Sociais lá, continuei para o bacharelado e pedi mobilidade acadêmica para vir terminar algumas matérias aqui em Portugal, na Universidade de Coimbra. Então, eu fiquei um ano na Universidade de Coimbra, gostei muito e decidi que eu ia fazer o meu mestrado aqui. Vim de Coimbra para Lisboa, onde eu fiz o meu mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Depois, continuei no doutoramento também em Ciência Política e aí sim, especialização em Políticas Públicas. E hoje eu sou investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais e vice-presidente da Casa do Brasil. Eu sempre tive um gosto pela política de forma geral e depois especificamente pelas políticas públicas. Eu lembro que na época de faculdade era o que mais me interessava, né? Esse processo de construção coletiva de respostas, né? Respostas que vão envolver o governo, que vão envolver vários atores sociais, as associações de imigrantes, outras associações, pessoas, né, organizadas, grupos organizados. Isso sempre me interessou muito, porque no fim é uma resposta que você
constrói de política para uma questão específica. E é muito interessante para mim ver como é que nós construímos as políticas públicas, como é que anteriormente da política virar uma política pública é um problema ou é uma questão, e como que a gente consegue criar políticas para resolver essas questões. Isso sempre me interessou muito. Então vem daí um pouquinho o meu interesse em políticas públicas e depois em imigração de uma forma geral. Interessante, interessante. Então, como são as suas próprias experiências e identidades como mulher negra? Como influenciaram a sua abordagem ao lidar com as questões enfrentadas pela comunidade migrante brasileira já aqui em Portugal? Eu acho que essa minha experiência é muito interessante porque se reconhecer enquanto mulher negra é um processo que eu já tinha feito lá no Brasil. Então, eu costumo dizer isso quando eu conto um pouquinho da minha experiência, que é a experiência de discriminação, de preconceito, de exclusão, de falta de oportunidade, até de rebaixamento social. Qualquer pessoa negra vivencia no Brasil, porque o Brasil, até hoje, infelizmente, é um país muito racista, com melhorias, com discussões, com políticas, mas ainda temos muito que avançar. Então, eu já tinha me encontrado, infelizmente, acho que toda pessoa negra se encontra muito, né, inicialmente, na infância ainda com racismo, lá no Brasil. Então, eu acho que o meu olhar ele sempre foi um olhar um pouco mais atento a essas questões, porque eu vivenciava, e vivenciei desde muito cedo. E isso criou em mim um sentimento de justiça, ou talvez uma noção de justiça um pouco apurada, porque eu achava tudo errado, né? Achava que está acontecendo, tudo errado, como assim que as pessoas são discriminadas pela cor da pele, e isso já fez que eu tivesse um olhar um pouco mais atento nesse sentido. Quando eu fiz o processo de imigração, acontece uma coisa diferente, que é se descobrir com a visão do outro. Eu acho, e essa é uma experiência muito pessoal, que nós, mulheres brasileiras, não temos muita dimensão do que é ser mulher brasileira, e aqui essa categoria, né, de mulher brasileira, quando fazemos o processo de imigração, isso fica muito evidente e às vezes é um pouco assustador, porque no Brasil nós somos muito diversos, né? Não existe uma mulher brasileira como um todo, né? Existem várias mulheres brasileiras. Só que quando nós vimos para Portugal no processo de imigração, a gente encontra um estereótipo de mulher brasileira que muitas vezes no Brasil a gente não conhece, porque a gente está sempre vivendo a vida, né? Tá trabalhando, tá estudando, e quando passa por esse processo de imigração, fica um pouco mais consciente essa experiência. E nós vimos o que é na cabeça, no imaginário das pessoas, a mulher brasileira, e ela é muito estereotipada, ela carrega, né, uma carga muito ainda colonial, sexualizada, e eu acho que isso agregou no meu processo de imigração também. Porque se eu já tinha conhecido a experiência do racismo, do sexismo também, do machismo no Brasil, acrescenta aqui um outro tipo de discriminação que é fruto desse imaginário sobre a imigração, sobre a migração brasileira, sobre o Brasil, sobre as brasileiras. E isso um pouco é o que fez eu me interessar por estudar e por conhecer mais esse território que para nós é um pouco desconhecido, né? E eu acho que eu compartilho essa experiência com muitas outras mulheres brasileiras, que é se descobrir mulher brasileira a partir do olhar colonizador. Isso é uma experiência muito da imigração das mulheres brasileiras aqui em Portugal. E como foi chegar na Casa do Brasil? Quando que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu vim para a Casa do Brasil porque eu estudo já há 7 anos a implementação de regularização de trabalhadores imigrantes, né? Nós temos uma legislação em Portugal que permite que trabalhadores que tenham contrato de trabalho, recibos verdes, se regularizem. Eu queria saber como é que funcionava na prática. Então, quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado, dissertação de mestrado,
eu vim para cá entrevistar pessoas para poder saber, porque eu queria ter essa perspectiva de como as pessoas lidavam e enfrentavam as dificuldades no dia a dia, os atrasos do CEF, né? O que elas enxergavam, qual era o maior problema que elas enfrentavam. E então eu cheguei na Casa do Brasil assim, um pouco dessa forma, e fui ficando. Acho que todo mundo que chega na Casa do Brasil acontece um pouco disso, vai ficando. Aí fui, depois comecei a trabalhar num projeto que foi o Lisboa Acolhe, depois entrei para direção, depois eu e a Cintia escrevemos o Migra Meets. Basicamente, a gente escreve os projetos aqui da casa com ajuda, com apoio de toda a equipe, e foi um pouco assim. E como surgiu a ideia de criar o Legal. Migra? Já que a gente já vai entrar no Migra Meets. Porque eu queria que você contasse um pouco como é que foi sonhar, porque primeiro a gente, né, idealiza para depois pôr o projeto no papel, mas quais foram os anseios que você e a Cíntia, né, e junto com a equipe pensaram para criar o Migra e depois falasse sobre o impacto que hoje vem surgindo, mas é importante a gente conhecer um pouquinho do começo. A ideia do Migra, ela parte muito dessa identificação que, de fato, existe um imaginário social muito permeável a respeito do que é imigração, do que é o que são as pessoas migrantes de uma forma geral, né? Que nem é exclusivo ao Brasil, de uma forma geral. E que existem muitos mitos, sim, existem muitos preconceitos e muitos estereótipos. E já vivenciamos momentos de ver na notícia ou ver pessoas a dizerem que, por exemplo, um mito muito básico, né, que os imigrantes roubam empregos ou que são subsídios dependentes, que são agora, né, essa palavra utilizada, quando na verdade, quando nós olhamos os dados, os fatos, é o contrário disso. Os imigrantes são os que mais contribuem, dão um saldo positivo para a segurança social, não roubam emprego de ninguém, muito pelo contrário, eles ocupam os cargos, né, que as pessoas não querem ocupar muitas vezes. E tendo ideia e sabendo, identificando que existiam esses mitos, preconceitos, estereótipos a respeito da imigração, nós vimos que a partir da Casa do Brasil, que é uma associação de imigrantes, precisávamos atuar de alguma forma para combatê-los e transformar essa realidade. E veio muito ali num crescimento, eu diria crescimento, mas não é só o crescimento, é também a chamada de atenção para o que é o discurso de ódio, né? O discurso de ódio sempre existiu, mas há momentos que ele aparece mais, outros ele aparece menos, e nos últimos anos tem aparecido bastante aqui em Portugal. Então, nós precisávamos criar uma intervenção para a transformação desse contexto. Então, o Migra surge nessa perspectiva. Essa ideia do relatório, ela nem era uma atividade do projeto. Foi tão uma ideia, tendo em conta o cenário, né, de mitos e preconceitos e estereótipos, que nós quisemos, no início, identificar o que era. Porque todo mundo fala, mas ninguém conseguia depois, né, colocar isso em dados, categorias. Então, vamos fazer um diagnóstico desse problema e perguntar para as pessoas imigrantes e para todas as pessoas o que elas identificam como mitos, estereótipos e preconceitos, e era uma recolha para embasarmos o projeto, que depois se converteu no relatório, porque a primeira edição do Migra Meets, agora a gente está na 4ª edição, primeira edição do Migra Meets, o objetivo era fazer tertúlias para debater esses temas, né? Discurso de ódio, liberdade de expressão, imigração, preconceito, gênero, imigração, tudo que envolvia isso e o discurso de ódio e os mitos. Era também fazer essa campanha que nós temos nas redes sociais, que é Migra Meets, divulgando dados, né, fatos e mitos e dados nas redes sociais, informação de como as pessoas podem denunciar um preconceito, discurso de ódio, xenofobia, trazer as instituições, né, para perto, para dialogar com as pessoas. O relatório ele surgiu como atividade mais na 2ª edição, porque aí nós vimos que essa era uma fonte de dado da sociedade civil muito importante, primeiro para as pessoas migrantes, porque elas viam que havia um reconhecimento
da existência daquele problema. Sim. Porque acontece muitas vezes da discriminação, ou do racismo, da xenofobia, dizer, não é bem assim. Então tem um dado que mostra, olha, existe esse problema, tantas pessoas passaram por isso, temos que olhar para isso. E por outro lado também foi muito importante porque as pessoas conseguiram perceber a dimensão da discriminação, da xenofobia e do racismo, os relatórios são temáticos, né? Até agora nós trabalhamos discriminação, discurso de ódio, discriminação nos serviços públicos e desse ano a discriminação na habitação. Então, a partir disso, as pessoas também entenderam que, de fato, esse problema acontece. E é uma forma também de mostrar para o decisor político, de mostrar para as instituições que elas precisam agir com relação a isso, porque existe aqui um relatório que diz que acontece com muita gente, então não podemos ficar simplesmente de cara fechada para isso. Fiquem ligados, nós vamos disponibilizar esses links abaixo do nosso vídeo, na descrição do vídeo, porque é muito importante que toda a comunidade, não só a comunidade migrante, conheçam esses relatórios. Com certeza. Contra fatos não há argumentos, né? Então. Nós temos. Literalmente. Quando nós fazíamos essa série de fatos e mitos, nós tínhamos um jargão que era contra mitos, muitos argumentos, né? Porque para combater esses mitos havia muita informação que desmistificava e que dizia que é justamente ao contrário disso. Então, contra mitos, de fato, há muitos dados e muitos argumentos. Com certeza. Gostei dessa. Ok. O pensamento de muitas teóricas, como é o caso de Lélia Gonzalez, por exemplo, trouxe à tona a complexa interseção entre raça, gênero e classe social, destacando a experiência das mulheres negras em sociedades estruturalmente desiguais. Com o projeto Migramites e a Casa do Brasil de Lisboa, abordam essas interseccionalidades nas experiências das mulheres negras na comunidade migrante brasileira em Portugal. Como, né? Sim. E quais estratégias têm sido eficazes para conscientizar sobre as formas específicas de opressão que essas mulheres enfrentam? Sim. Essa questão de gênero, raça, classe, né? Não tem como dissociar. Eu acho que um dos grandes avanços que nós temos hoje é, de fato, entender, com muita dificuldade ainda, mas entender que não dá para dissociar. E a luta também tem sido um pouco para isso, né? Para entender que são marcadores, são identidades e cada pessoa é uma pessoa, você não consegue separar, né? Os vários marcadores, as várias identidades. Isso tem sido aqui uma abordagem teórica muito interessante. Acontece que em Portugal, e aqui eu falo especificamente da raça, né, do racismo e toda a problemática em volta da discriminação racial, há um pouco ou quase nenhum, dependendo do meio, reconhecimento da existência do racismo. Então, eu vejo que muitas vezes o que acontece é desconsiderar a raça, né? E falando da mulher, muitas vezes a questão do gênero, né, ela é tratada de uma forma um pouco mais aberta e avançada, mas a raça ela ainda costuma ser vista de uma forma subalterna, ou da negação, não existe racismo, não vamos falar sobre isso, que a gente costuma ouvir, ou então da subalternização, mas para que vamos falar sobre isso e há outros problemas para falar? Só que não há o entendimento, aí está, né, dessa integração das problemáticas dos marcadores e das discriminações e como isso afeta as mulheres negras. Agora, eu vou falar aqui um pouco a partir da minha experiência e da minha experiência de trabalho, que existe em Portugal uma imigração negra, né, ou uma imigração que existe aqui, que é muito fruto, agora eu falo especificamente do Brasil, de um outro processo político e social. Pensando no Brasil, no caso brasileiro, a gente ainda vivencia muita desigualdade racial e de classe, porque
no Brasil, sobretudo, a gente não consegue mesmo separar a raça da classe, né? Possível. É completamente marcada, né? A pobreza tem cor no Brasil. Então, também há uma desigualdade prévia no processo imigratório, porque nem é dado para as mulheres negras do Brasil, para as pessoas negras no Brasil, a possibilidade de pensar num projeto migratório, de se planejar para esse projeto ou de sonhar com esse projeto, porque estão preocupadas muito mais com atividades materiais e com questões urgentes e emergentes, de comer, de dormir, de trabalhar, de sobreviver, de voltar para casa, né? Sobretudo nesse contexto. E então acaba que a nossa imigração brasileira, e aqui é muito difícil dizer isso porque nós não temos muitos dados, né? Sobretudo em Portugal, que a gente não pode recolher oficialmente nas entidades públicas dados étnico-raciais. Eu posso falar da experiência dos dados que nós temos aqui na Casa do Brasil. Esse ano tem aumentado um pouco, né? Mas a imigração que nos chega também é bastante branca. E eu diria que esse é um processo complexo a partir da origem e depois também. Já no país de imigração, no caso Portugal, as pessoas imigrantes, sobretudo negras, que são vistas, né, ainda estigmatizadas, subalternizadas e para ocuparem os piores cargos de trabalho, não no sentido de ser um trabalho inferior, superior, não é sobre isso, são trabalhos mais degradantes, que muitas vezes exploram, é sobre isso que eu digo, não conseguem também chegar para poder participar de uma experiência, de um debate, ou de responder um inquérito do Migrameets, por exemplo. E aí eu falo do caso brasileiro, da imigração brasileira, mas nós temos aqui em Portugal mulheres negras que já nem são imigrantes, né? São mulheres descendentes de países da África, né? E esses países que vivenciaram esse processo de descolonização muito recentemente, agora aqui, muito recentemente mesmo, 1974, com o 25 de abril. E essas mulheres estão muito na luta. Primeiro, eu acho que é pelo reconhecimento de não somos imigrantes, né? Nós já somos filhos de portugueses que voltaram e estão aqui. Somos portugueses. Primeiro, por aí, né? E depois de lutar pelo reconhecimento do racismo enquanto problema que o Estado tem que se posicionar e se reformar com relação a isso, se reformar, eu digo, em todos os sentidos, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista da atitude também. E eu me coloco agora aqui nessas duas intersecções, né? Tipo, das mulheres brasileiras negras e das mulheres afrodescendentes que estão aqui em Portugal, que nem são estrangeiras, são portuguesas e não veem o reconhecimento do seu estatuto de nacional. E aí, criar respostas para essa questão é muito difícil. Eu vejo que nós encontramos muitas barreiras ainda, porque é tão mais fácil o poder se organizar para silenciar e nos fragmentar e nos silenciar de uma forma, eu digo silenciar de forma material mesmo, não é nem simbólica, de forma prática. É tão mais fácil que muitas vezes nós encontramos essas barreiras invisíveis para ocupar espaços, para falar dos problemas, para poder encontrar aliados na luta, né? Isso é uma questão muito difícil. Nós temos casos emblemáticos, né, de mulheres que sofreram violências públicas e foram poucas as pessoas que se colocaram para protegê-las ou para dizer, olha, o que está acontecendo está muito errado. Ou de outras pessoas negras que também sofreram com questões de racismo publicamente e tem muito pouco aliados nessa luta. E aí, o que eu vejo o que nós temos construído como resposta na Casa do Brasil e nos projetos, eu não falo nem só com o Migrameets, mas de uma forma geral, é que as pessoas, as mulheres negras, não só imigrantes, veem a Casa do Brasil como um espaço para elas ocuparem, para debaterem as suas questões, para estarem aqui falando sobre as suas questões, para mudar o pensamento de todo mundo que por aqui passa, né? E eu acho que isso é uma forma efetiva e concreta de conseguirmos mudar e transformar os espaços e as mentalidades. Então, eu vejo que essa é uma questão muito prática que nós temos feito como resposta, ir para outros lugares, sair de Lisboa.
sair, né, do centro de Lisboa e ir para outros lugares onde a nossa comunidade, mas não só imigrantes, pessoas negras estão, porque o que acontece é que muitas vezes, mesmo abrindo, né, o espaço, é verdade que as pessoas negras aqui em Portugal também são empurradas para a periferia, elas sequer... Elas não estão no centro. Exatamente. E é mais do que não está, elas sequer sentem que a cidade é delas, porque é. Né? Mas o racismo faz isso, de empurrar para a invisibilização, de empurrar para a marginalidade. Então temos que ir também, é isso, né? Como a gente vai falar se a gente não vai, como a gente vai transformar se a gente não sai do nosso lugar, da nossa zona, que é muito confortante estar aqui, venham, mas se vocês não virem, eu também não vou, porque eu não quero falar sobre isso. E também convidar as pessoas para pensarem a casa do futuro, os projetos do futuro, participarem de tudo que a gente faz. E aí eu considero isso como uma questão de ir junto mesmo, né? Tudo de movimento, tudo de combate ao racismo, de manifesto, de manifestação, estamos juntos e alinhados, porque eu acho que é isso que fortalece. Porque, como eu disse, o poder consegue muito facilmente se organizar para nos derrubar. E se a gente não se alinha com essas mulheres que têm muito em comum conosco, a gente não consegue avançar. Não mesmo. Com certeza. Olha, eu vou sair um pouquinho aqui da pauta, porque eu preciso falar que nós focamos muito no Migra com as questões dos relatórios. Eu acho que a Ana Paula nos trouxe aqui, escureceu muito as ideias sobre do que foi, como surgiu a ideia dos relatórios. Depois eu queria que você falasse sobre a importância para eles, em que lugares têm chegado esses relatórios, né, fora de Portugal, como é que tem chegado isso. Mas existe uma atividade do projeto que é o meu carinho, gente. Que não é porque eu fui um dos convidados a estar como modelos, mas tem um projeto que é uma campanha que se chama É Fiche o que as pessoas migrantes trazem na mala. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito encantado com a proposta de mostrar, né, na cidade ou para qualquer lugar que fosse a campanha, tudo que a gente é para além de ser imigrante, né? O que que a gente traz, principalmente de contribuição para a sociedade portuguesa. E eu queria que você falasse a respeito. Claro, temos até aqui. Quem for ver vídeo vai conseguir ver em casa aqui, Sim. né? Nós fizemos. Essa foi uma campanha num projeto da terceira edição, se eu não me engano. 2021. Então foi na segunda edição, só que nós sempre, foi tão boa e foi tão bacana que nós colocamos ela mais pra frente, até agora, a quarta edição. Mas essa campanha, ela tem o objetivo de valorizar a história de vida das pessoas imigrantes, né? As pessoas, elas não se tornam pessoas, não se tornam indivíduos quando elas atravessam a fronteira, quando elas chegam no aeroporto. Elas são pessoas desde quando desenvolveram as suas atividades, as suas subjetividades no país de origem. E muitas vezes, esse carimbo, né, não é só um carimbo no passaporte, né? O carimbo é, você é imigrante, logo tem aqui um estereótipo muito bem demarcado para você, né? Sim. Só que as pessoas imigrantes, elas são diversas, elas têm muitas histórias, muitos projetos, e nós quisemos, com essa campanha, demonstrar isso, né? Que é fixe que as pessoas imigrantes trazem na mala, que é legal, né? Que é maravilhoso que as pessoas imigrantes trazem nas malas, porque elas trazem histórias. Elas trazem profissões, elas trazem hobbies, elas trazem comida, elas trazem diversidade. E essa campanha foi impressa em cartazes que foram espalhados por Lisboa e por Portugal, para onde nós pudemos ir, nós levamos, e também para outros países, a Bélgica, a França, foi para lá, nós traduzimos para o inglês. E depois foi uma grande alegria mesmo que a MOP, que é a empresa que tem os ecrãs no metro, mas não só no metro, tem em vários lugares de Portugal. Paragens, autocarro. Exato, paragens.
nos disponibilizou os ecrãs para poder transmitir as campanhas. Isso em 2022 e esse ano também em 2023. Então, agora, quem for passar pelos métodos de Lisboa ou onde tiver MOP, vai encontrar com essa campanha. E nós utilizamos, né, a imagem cedidamente, muito, muito obrigada, de algumas pessoas. O Pedro foi uma, a Patrícia Pereira, a... Ai, gente, eu vou esquecer o nome das pessoas. O Alexander, me desculpem. Sim, O Alexander, a Letícia e a... Vou esquecer esse nome. Alguém pode olhar pra mim? Tem o nome. Olha. Tem sim. Adoro. Patrícia, Márcia. E a Márcia. Márcia. E a Márcia, exatamente. Então, voltando, fizemos essa campanha a partir da história de vida de 5 pessoas para poder exemplificar o quanto é diversa a imigração e o quanto as histórias são diferentes. Isso foi a Patrícia Pereira, que é da direção da Casa do Brasil, o Alexander, que é um refugiado, o Pedro, que é, né, um grande líder religioso, a Letícia, que é designer, Sim. e a Márcia, que é fotógrafa. Boa. Foram essas pessoas. E também foi outra experiência muito interessante e que demonstrou para nós a importância desse tipo de campanha, desse tipo de ação, que ano passado, quando completou o bicentenário da independência do Brasil, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, convidou a Casa do Brasil para poder organizar a comemoração de independência na sua residência oficial. E a campanha do Migramits foi exibida lá. Uau. Então, passou naquele dia mais de 2.000 pessoas que também puderam ver a campanha e que puderam, né, conhecer um pouco dessas histórias. E a Comissão Europeia também compartilha tudo que é do Migramits no seu site oficial aqui em Portugal. Eu lembro que a campanha, ela foi assim, acho que no finalzinho da pandemia, mas ainda estava assim, em alta. A DGS, na época, divulgou no Facebook, nas redes sociais. Eu sou aquela pessoa que leio os comentários, gente. E assim, foi muito legal, porque tinha muita gente falando muita coisa boa, concordando, de dizer, realmente, as pessoas migrantes trazem muita riqueza cultural para Portugal, como houveram muitos discursos de ódio também nas redes sociais por conta disso, né? Claro. E é o que a gente também espera desse tipo de campanha, que na verdade é um dos objetivos também de demonstrar, porque quando a gente coloca a diversidade em pauta num país extremamente, né, que tem os problemas de xenofobia, de racismo, como nós sabemos, a gente sabe do retorno. E principalmente rede social, né? Que é o espaço ali, sim, né? que é um grande veleiro. É a disseminação, literalmente. Mas só evidencia o quanto é importante projetos como esse para desmitificar e trazer essas atividades para colocar em pauta e para que a gente possa, né, dialogar com a sociedade Sim. e falarmos a respeito disso, né? Então, mãe, eu ainda estou no metrô. Quando a senhora passar lá, me veja. Ó, tá aqui todos vocês, ó. Vou pegar Lindo. o Alexander da Pereira. Para quem estiver ouvindo no Spotify, por favor, gente, vai no metrô me ver. E tirem foto e mandem para o Migramits que nós repostamos a sua foto com a sua autorização. Opa! Dentro do contexto das políticas públicas para a migração, como se pode equilibrar a preservação dos direitos e da identidade dos migrantes com as preocupações da segurança e integração nacional? Quais são as complexidades envolvidas nesse processo, Ana? Olha, se nós formos discutir a sério essa questão, vai ficar metade do podcast, mas é uma questão muito importante, muito cara para todos nós, porque precisamos aqui entender o funcionamento das questões, né? E agora eu falo como pesquisadora desse tema, quando nós falamos de construção de políticas públicas, é muito importante envolver as pessoas que vão utilizar aquela política, né? Só o que acontece com a política de imigração? É uma política que, primeiro, é de soberania dos estados, né? Os estados têm essa soberania de criarem as suas políticas. No caso de Portugal, tem que seguir
diretivas, regulamentos, orientações, pactos, planos internacionais e da União Europeia, né? Tem um cenário nacional, tem um cenário regional com a União Europeia e tem um cenário internacional que envolve a ONU, envolve outros organismos internacionais. Então, é de fato muito complexo. Depois, o Estado é que define e delimita a fronteira, né? A pessoa só é irregular porque existe uma fronteira e que o Estado é que dita, né, essa irregularidade, né? O que é considerado regular ou irregular. Cada Estado faz isso. Depois há uma outra complexidade que é os receptores da política, né, as pessoas que vão utilizar, vão utilizar, e aqui eu digo utilizar no sentido de beneficiários, né, nesse sentido mais lato da palavra. São imigrantes que muitas vezes, no caso de Portugal, é até um pouco mais flexível essa legislação, não tem direito à participação através do voto. É verdade. Que é o que, de fato, importa para os políticos, né? Sempre há esse cálculo eleitoral, né, deles serem penalizados ou não. E a imigração não tendo poder de organização através do voto, para poder, né, dizer, olha, nós queremos políticos que construam uma política de imigração comprometida com os direitos humanos, né, comprometida, né, com possibilidades de regularização, comprometida, de fato, com direitos da cidadania. Os imigrantes têm pouca capacidade de fazer isso, porque, além de toda a questão da vida da imigração, que muitas vezes pode ser difícil, as pessoas estão preocupadas com a documentação, as pessoas estão preocupadas com colocar o filho da escola, as pessoas estão preocupadas agora de encontrar casa, que está muito difícil, as pessoas estão preocupadas com uma vida de conhecimento nova, porque elas têm que entender o funcionamento de um país inteiro. Isso toma muito tempo. Isso é uma grande dificuldade. Por outro lado, também tem essa baixa capacidade de participação. Não é porque as pessoas não querem participar, é porque muitas vezes as pessoas encontram barreiras, né? Tô falando do voto, mas encontram barreiras de participação em diversos lugares, né? Nos partidos políticos, nas instituições, né? Nas organizações, e depois também não conseguem estarem representadas em vários lugares da sociedade, sobretudo os lugares que têm, né, essa escala maior de poder. Então, é difícil. E eu acho que, nesse sentido, as associações de imigrantes aqui em Portugal têm um papel que é muito efetivo de fazerem se representar os imigrantes através da sua atuação na sociedade civil. Né? Porque é difícil ser sozinho, é difícil o imigrante conseguir se fazer representar sozinho. Mas se vem, né, através uma questão, uma demanda, através de uma associação de imigrantes que pode colocar em cima da mesa, que pode pedir uma reunião, que pode tentar negociar, né? Muitas vezes não somos ouvidos também, mas que podem tentar negociar, que pedem reunião, que chamam a atenção para os problemas que estão acontecendo, isso é muito importante. Agora, o que nós temos visto em Portugal com relação às políticas públicas, e isso aqui é uma questão que para mim é muito interessante, até muito recentemente, eu digo até o ano passado, as políticas públicas e a política de imigração, elas eram vistas de forma separada. Ou seja, existem políticas públicas e existe a migração. Não é visto a política de imigração enquanto uma política pública, né? Então, só por aí já colocava um estatuto diferente. Agora, as políticas de imigração já podem e já começam a ser vistas como uma política pública também. Tanto que esse ano agora, eu acho que foi em julho, saiu o relatório do Estado da Nação, do Isquetec, que faz esse relatório há alguns anos, e ele analisa a implementação e avalia as políticas públicas de várias temáticas, de emprego, saúde, habitação, e a imigração nunca tinha entrado nesse relatório, e esse ano já entrou. Né? Então, há aqui uma transformação de pensar, olha, é importante olhar para a imigração enquanto uma política pública também, né? E aí, há políticas, né, de entrada, saída e permanência, que é essa lei de estrangeiros que a gente conhece, e há as políticas de integração e as políticas aqui já no território de mercado de trabalho, né? Há duas formas. E, por outro lado, também uma outra abordagem que é muito importante se
é verdade que os imigrantes, eles têm necessidades específicas por serem imigrantes e é língua, né? No caso de gente for abrir, né, para migrantes, não imigrantes, mas migrantes, aos refugiados. Se a gente for pensar nessa diversidade, há necessidades específicas, mas também há necessidades gerais, né? Os imigrantes também precisam de acesso à saúde, como todo mundo precisa. Os imigrantes precisam de acesso à educação, como todo mundo precisa. Então, é necessário que nas políticas de imigração a gente consiga casar, né, a especificidade da imigração com a generalidade da política pública. E isso é um grande desafio, que eu acho que a gente precisa debater muito e falar muito sobre isso e empurrar para que os governos consigam, governos e instituições, né, muito mais do que só o governo, fazer esse casamento. Sempre comprometido, a baliza é sempre os direitos humanos, né, e a garantia desses direitos, né. Isso é muito importante. Habitação. Sensacional. Sensacional. Sempre Habitação? tocamos Sim, nesse aproveitando. assunto. Eu acho Exatamente. importante a gente abranger. Já aí, né? Até porque é um problema, né? Atual em Portugal. Sim. E é o última pesquisa É, do Migra. a questão da habitação frequente. Desculpa. A questão da habitação frequentemente envolve uma complexa interação entre esferas pública e privada, bem como a especulação imobiliária. Como as políticas públicas podem ser projetadas de forma a equilibrar as necessidades habitacionais da população migrante com os desafios econômicos e urbanísticos, promovendo a inclusão social e a igualdade de acesso à moradia. A questão da imigração, da habitação, desculpa, aqui em Portugal, é a questão que está em cima da mesa. Sim. E aproveitando o ato falho, a imigração também está em cima da mesa. Tanto a habitação como a imigração estão em cima da mesa aqui, Sim. né? E esse ano o relatório do Migra é sobre discriminação da habitação. Não tenho ainda os dados todos analisados, então não consigo adiantar muita coisa, mas de fato muitas questões quando nós cruzamos, né, a habitação e a imigração. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a questão da habitação é uma questão geral. Sim. Todo mundo, né, independente de ser imigrante ou português ou cidadão da União Europeia, todo mundo, hoje em Portugal, enfrenta em maior ou menor grau desafios na habitação, né? E não consegue comprar casa, não consegue arrendar a casa, a especulação imobiliária, como a Ingrid estava falando, é um grande problema, a falta de casas, né? Que o nosso parque habitacional, ele é pouco flexível aqui em Portugal, há uma série de questões. Acontece que a condição de ser imigrante traz outras vulnerabilidades, né? Muitas vezes você não tem rede de apoio. Então, você não tem casa, não tem rede de apoio, né? Não tem como pedir financiamento por ser imigrante. Muitas vezes os bancos negam. Enfim, acrescem outras questões e outras vulnerabilidades por ser imigrante. Mas é, de fato, uma questão transversal da habitação. É um desafio, eu gostaria muito de ter essa resposta, porque eu acho que é o que o governo, que todo mundo está discutindo agora, né? Como é que vai resolver essa questão da habitação? Há alguns caminhos e algumas medidas, né? Uma delas é aumentar, quando eu digo é no valor e no tempo também, os apoios sociais para habitação. E no caso da imigração, eu diria que também rever um pouco os critérios de elegibilidade, né? Porque muitas vezes essa questão de ser imigrante, dependendo do documento, né? Ou ter ou não ter documento pode ser um empecilho. E depois, a nível nacional ou a nível local, eu penso que há formas de contornar essa situação e poderia se ver aqui algumas outras formas, né, de apoiar. Outra questão, essa eu acho que todo mundo tem medo, mas talvez por um tempo, e eu não tenho nenhum receio de falar isso, de fato, interferir no preço da habitação. Sim. Porque as pessoas não têm onde morar. E o mercado, ele está completamente desregulado e é qualquer valor, e quem dá mais, de fato, leva, né? E as pessoas estão, hoje, né?
A gente não tem falado muito mais sobre isso, mas a inflação ainda está alta, né? As pessoas têm perdido poder de compra. As pessoas, muitas, né, têm empregos precários, né, que não te dão estabilidade de pedir, por exemplo, um financiamento. Isso agregado ao salário ser baixo em Portugal. E aí não é compatível, né? Temos um salário tão baixo e preço das casas tão desordenados e altíssimos, Não assim. faz sentido, né? Então, Como é que você vai sobreviver exatamente. dessa forma? E com a inflação Então, alta, como é que come? exatamente. Então, uma dessas outras formas é interferir no preço das rendas. Se o privado, desculpa, vamos chamar de comunista, se o privado não gostar, pelo menos que seja temporariamente, né? Porque as pessoas, de fato, estão perecendo no sentido da habitação. Uma outra questão é mais habitação social, né? O Estado precisa construir mais habitação social. E depois, aqui em Portugal, é uma questão, né, é que um pouco mais técnica, que falta casa hoje, né, na situação que está hoje, falta casa, não é só, o mercado está assim, não é só por uma questão de especulação imobiliária, também falta casa, não tem casa para todo mundo, sobretudo aqui em Lisboa. Os vistos Golden, apesar de já estudos que demonstram que eles tiveram um pouco impacto no preço das rendas, mas eles tiveram impacto no mercado, né? As casas passaram a ser construídas só para poder atrair esse tipo de investidor, esse tipo de pessoa que tem muito dinheiro, que não são as pessoas imigrantes, não são as pessoas portuguesas. Agora, e também acho que é muito importante desmitificar isso, que há hoje, por aí parando pelo ar, um outro mito, né, que é o imigrante que faz aumentar o preço das casas, né? Não é o imigrante que faz aumentar o preço das casas, né? Pelo menos não é o imigrante que vem para trabalhar, não é o trabalhador, né? Não é o trabalhador, é o capital que faz, né, aumentar o preço das casas, é a ganância das pessoas, porque muitas vezes o que nós vemos também é que não há necessidade nenhuma, que a pessoa, ela quer ter um lucro tão surreal que a própria ganância acaba fazendo que a pessoa seja despejada para colocar uma que vai pagar 2 vezes mais o valor da renda anterior. Então, são os casos de abusos, né? Exatamente, de abusos, a surgir de maneira muito grande no momento. E de pensar, né, tão evidente essa questão que não são os imigrantes que fazem aumentar, que há imigrantes que sequer conseguem alugar uma casa, arrendar uma casa, porque há o preconceito, porque há o estereótipo. Nós temos imensos casos de brasileiros que quando ligam para poder visitar a casa, ouve o sotaque e o senhorio diz que a casa não está mais disponível. E aí liga uma pessoa com sotaque português, a casa já está disponível. Ou com sotaque inglês e a casa já está disponível. Ou então fala mesmo que não aluga para brasileiros. Ou então, por causa do baixo salário e do baixo poder de compra, né, o imigrante... E da autorização de residência, porque é mais difícil conseguir crédito sendo imigrante. O banco não empresta para comprar. Então não é essa imigração que faz aumentar o preço das casas. Isso é, mais uma vez, um mito e um preconceito que muitas vezes trazem, né, mais ódio contra o imigrante, contra a imigração. É um problema muito difícil de resolver e espero que quem é responsável, no caso o governo, de fato haja para que aconteça essa mudança, mas sendo muito honesta, é uma mudança de longo prazo. Sim. Tenso o assunto. É sempre tenso esse assunto. Desculpa, não queria desiludir. Não, é isso mesmo. Aproveitando, qual a sua perspectiva sobre o envolvimento ativo do Estado português em colaboração com associações e ONGs no contexto das questões migratórias, né? Na verdade, antes de falar disso, eu queria que você falasse da importância das associações e das ONGs para colaborarem, não é, com essas questões, com as questões migratórias em paralelo ao Estado português. E depois como esse Estado acaba acolhendo as atividades, né, implementadas pelas associações ou as atividades que as associações tentam exigir que o Estado implemente, e qual a sua perspectiva também a longo prazo para o que a gente vem construindo até aqui. As associações de imigrantes são fundamentais
para a integração, para o acolhimento e para a garantia dos direitos dos imigrantes, das pessoas imigrantes de uma forma geral. Porque somos nós que estamos na linha de frente. E é quase que antecipando os problemas, né? Porque chega para nós primeiro por uma questão de reconhecimento, de facilidade, de acolhimento, todas as questões da imigração. Há uma diversidade enorme de questões que chegam, por exemplo, na Casa do Brasil. E é uma associação. Imagina todas que existem, né? Então, as associações de imigrantes são fundamentais, né? São elas que fazem, mesmo na linha de frente, o serviço, presta o serviço de informação, de esclarecimento, né? De fato, de elucidação das questões da imigração, que lutam pela garantia dos direitos trabalhistas, né? Que contactam a empresa, contratam né, a entidade patronal quando há caso de exploração e denuncia para a ACT. São as associações que empoderam os imigrantes, né? Para poder entender também e sentir que são sujeitos de direito, porque o que acontece muitas vezes é que são tão massacrados no dia a dia e nas problemáticas, né? Que podem sofrer de imigração de preconceito, que acabam nem se sentindo mais sujeitos de direitos. Então, as associações têm esse papel de empoderar. São lugares de acolhimento, né? Onde as pessoas podem vir, podem se sentir um pouco em casa também, né? Que a vida, às vezes, costuma ser muito dura. Então, é fundamental, assim. É inestimável. Nós vamos pensar a longo prazo, são as associações de imigrantes que também são vozes ativas na construção das políticas públicas, né? Eu tenho um exemplo muito elucidativo da Casa do Brasil de Lisboa, da nossa experiência, que a Casa do Brasil de Lisboa negociou o acordo Lula, né, de 2003, que regularizou, né, centenas de imigrantes aqui em Portugal. E é também essa colaboração, essa participação no processo de decisão, e aí é que faço uma crítica, é importante ouvir no processo de construção. Não é para validar o que já foi feito ou o que já está decidido. Sim. É o processo. É muito importante, porque, mais uma vez, os imigrantes muitas vezes não conseguem participar diretamente por questões de direito de voto, por questões de vida difícil e por muitas outras questões subjetivas. Mas as associações imigrantes estabelecidas podem participar desse processo de decisão e é da construção, do pensamento. Porque muitas vezes o que acontece é já ter uma política muito estabelecida por milhares de especialistas, mas nenhum tendo um terreno sabe o que acontece na linha de frente. Né? Então, há uma expertise, há um know-how aqui das associações de imigrantes dessa atuação. E, muitas vezes, é esse braço do Estado. As associações, a ONG, são associações privadas, né? Não são organizações governamentais, institutos públicos, mas muitas vezes acabam por fazer o trabalho que é de responsabilidade jurídica e social do Estado, do serviço público. E não tem o reconhecimento devido, porque nós, muitas vezes, passamos por momentos difíceil, né? De financiamento, de reconhecimento do trabalho. Muitas vezes, eu trago essa questão que está muito evidente. No processo de desmantelamento do CEF, não fomos ouvidas, e era um processo que é importante para a imigração. É só a instituição que lida com a imigração, e as associações não foram ouvidas. E muitas vezes o que acontece é que são utilizadas de uma forma, me perdoem a redundância, de uma forma utilitária mesmo, né? Para o momento que servir. Desculpa. Só o que acontece que somos nós que acabamos por assegurar, né, toda essa questão que o Estado não consegue assegurar. E, infelizmente, mais uma vez, essa questão, eu acho que da sustentabilidade do nosso trabalho é que se coloca muitas vezes. Sim. Porque se o Estado não reconhece, também pode ser difícil a sustentabilidade, porque nós somos completamente feitos de projetos, né? Feitos de financiamentos públicos. E porque esse é o nosso estatuto, é essa a função das associações, é assim, com todo mundo, não só com associações de imigrantes.
E muitas vezes a falta de reconhecimento, a falta de gestão, a falta de organização acaba interferindo no nosso trabalho. É difícil, porque se por um lado o Estado precisa e utiliza, né, do nosso trabalho, do nosso conhecimento, muitas vezes utiliza da forma que quer e quando quer, e é muito fácil depois descartar, assim. Temos tido um relacionamento há momentos, há fases, né, bom com o Estado português, e é importante fazer esse reconhecimento de muitas políticas que têm sido implementadas hoje no sentido de melhorias, né? De garantias de direitos e reconhecimento das associações. Eu acho que as políticas hoje, o Estado português hoje, tem tido, né, esse reconhecimento e esse pensamento. Mas nem sempre é assim e há momentos também, isso é preciso dizer. Sim. O item descolonização. A gente continua essa parte de... Ok. Importante. De descolonização. Exatamente. Bom. Com base na sua experiência e perspectiva, como você interpreta o processo de descolonização no contexto das questões migratórias e das comunidades brasileiras em Portugal? Você acredita que a academia tem conseguido desenvolver teorias abrangentes que abordem efetivamente a descolonização nesse contexto específico? Ou acredita que essa questão transcende o âmbito acadêmico e se estende para outras esferas da sociedade, como a arte, a internet, particularmente as redes sociais, e mesmo personalidades políticas? Como esses diferentes setores podem contribuir para um movimento mais amplo de descolonização e transformação social? Olha, a questão das desigualdades trazidas pelo passado colonial, elas são estruturais e estruturantes. O que eu quero dizer com isso? Elas, né, formaram as nossas instituições, todas essas estruturas que nós conhecemos, né, de sociedade, a base da nossa sociedade é a partir de desigualdades, né? Desigualdade de raça, desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade de estatuto migratório, essa é a base. Eu sei que as pessoas muitas vezes tentam esconder isso, mas é uma questão do olhar, assim, né? Se você for minimamente um pouco atento, você consegue perceber essas desigualdades. E ela é estruturante porque elas nos forma enquanto pessoas, né? O nosso pensamento, o nosso olhar, ele é todo pautado pela visão de mundo que temos. E essa visão de mundo, ela não é isenta, né? Ela não é, né? Ali a gente traz, né? A partir de educações, a partir de experiência, a partir de meio, né? Então, o que acontece, do meu ponto de vista, que nós temos produzido, isso não é de agora, né? Queria reforçar isso não é um movimento de agora. Pode ser que ele esteja mais evidente agora, mas isso não é um movimento de agora. Nós temos produzido, sim, conhecimentos decoloniais, narrativas decoloniais, pensamentos, e aí eu digo como um todo, pensamentos decoloniais. A grande questão é, mais uma vez, o peso dessa estrutura, ela é tão forte que muitas vezes é difícil, ou na maioria das vezes é difícil, que em determinados espaços você consiga ter a chance de debater essas questões. Aí, trazendo para uma questão que foi me perguntada, a questão da academia. Gente, o pensamento decolonial, ele acontece desde quando houve escravatura, né? Sim. Mas, e ali, prosseguindo na construção do conhecimento, da construção do pensamento, primeiramente das pessoas negras escravizadas e toda a dor que foi esse processo histórico, obviamente que nós tivemos na academia de 1700, né? A Universidade de Coimbra é de quanto? De 1700, talvez. Me corrijam aí alguém que quiser olhar direitinho a data de criação da Universidade de Coimbra. Pessoas que quiseram debater isso foram massacradas, porque primeiro são elites, né, que conseguiam adentrar esse pensamento da universidade.
E depois que essa visão do mundo era muito, e é ainda, a gente não fala muito mais sobre isso, eurocêntrica, talvez cada vez menos, mas ainda é eurocêntrica e etnocêntrica, né? Então, tudo que é construído a partir de uma perspectiva de negar a glória da Europa, que é na expansão marítima, ou a glória de Portugal, que é de conquistar, de invadir outros territórios, é com certeza muito negado. Né? Então as pessoas têm dificuldade, primeiro, de saber que existem literaturas e autores que falam sobre isso, uma perspectiva de questionamento. Olha, não, só que vocês não foram lá conquistar, não. Vocês foram lá invadir mesmo e explorar. E esses autores, essas literaturas, elas têm dificuldade de adentrar nesse pensamento, que é ainda muito eurocêntrico, branco, né? E mexe, e a gente nunca pode perder de vista que conhecimento é poder e que mexe nessa estrutura de pensamento, né? Então, as universidades, elas reproduziram durante muito tempo um racismo científico, um racismo, né, intelectual, mas a contranarrativa, de alguma forma, aparecia. Hoje, aí sim, tem aparecido cada vez mais, mas as pessoas ainda continuam encontrando imensas dificuldades para poder trabalhar, por exemplo, temas de racismo na universidade aqui em Portugal. Isso é o que nós vemos e o que chega. Há imensas barreiras ainda hoje para poder trazer literatura que não é da Europa, literatura da América Latina, da América como um todo, do Sul, literatura de África. Há imensas dificuldades para as pessoas trabalharem isso. Isso vai para tudo, né? Não é só para academia, não é só para o pensamento intelectual, é para nossa forma de olhar o mundo, né? E de considerar o outro. Ainda é muito eurocêntrica, a partir, né? E sobretudo aqui em Portugal, isso é muito forte, né? Que esse passado colonial da glória, né? E aí, mais uma vez, é um passado mágico, né? É interessante olhar para isso, né? Acionar esse passado mágico do colonizador, da glória, sabe? De colocar também ali elementos que muitas vezes eles estão no imaginário, né? E acionar isso. E quando uma pessoa vem e diz, olha, não, vocês foram lá, vocês violaram, vocês exploraram, vocês invadiram. Como assim, né? Não existe isso. A gente foi até bom colonizador. Acabar com esse brilho, exatamente. Mexe com essa questão que é estruturante. Então, é difícil, mas é necessário. Eu penso que hoje, em Portugal, especificamente, de formas diferentes, porque são contextos diferentes e não podemos excluir o contexto, nós estamos passando por um contexto parecido de negação do racismo, do colonialismo e a desigualdade, né? Mais do que colonialismo, a desigualdade, né? As colonialidades. Que o Brasil vivenciou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Que o Brasil negou o racismo também, né? O mito da democracia racial também foi uma negação do racismo. Sim. Só que hoje nós temos políticas de cotas raciais. A gente avançou um pouco mais. Ainda tem racismo no Brasil, mas a gente conseguiu avançar. E eu penso que em Portugal, as duras penas, a gente vai conseguir avançar também. É cansativo, o movimento negro como um todo. E aí eu falo com os colegas dos PALOPs, de vários países da África. Encontro imensa resistência, porque ainda há aquele racismo recreativo em Portugal. Ainda há aquele racismo vexatório. Mas nós vamos conseguir. E eu acho que aqui, juntando com a imigração, há de ter força. A Universidade de Coimbra, ela surge primeiro em Lisboa. O documento dela de fundação é do século XIII, de 1290. E depois ela é transferida no século XVI, 1537, para Coimbra. Ótimo. Gente, que pensamento, né? É do século XIII. Um outro assunto também que é importante, que eu queria te perguntar, na sua visão enquanto pesquisadora de ciências políticas, é que vivenciamos nos últimos anos um aumento
muito grande dos movimentos de extrema-direita, não só no Brasil, mas também na Europa e também em Portugal, né? Como você enxerga os impactos para os imigrantes, né? E para o que vem sido construído com as políticas de imigração até aqui? Algumas pessoas não concordam, mas eu sou dessa linha de pensamento teórico da literatura, Sim. que a extrema-direita é uma anomalia da nossa democracia, que não deveria existir extrema-direita. Primeira vez que eu ouço esse pensamento. Muito obrigado. É Mas super. um sistema político, uma democracia, de uma forma geral, né? Ter partidos de extrema-direita que atentam contra a própria democracia, isso é uma anomalia. Tanto que a gente, né, tem muita dificuldade hoje em debater discurso de ódio e liberdade de expressão. Confunde, não. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Seu direito de liberdade de expressão é outra coisa, né? E as pessoas confundem um pouco disso. E o que os partidos de extrema-direita, que na ciência política nós chamamos de direita radical populista, trazem muito essa chave do discurso de ódio, né? O que nós vemos é que a política, né, e os partidos políticos, isso há fases, né? A política ela é cíclica, a história, de uma forma geral, ela é cíclica, há eventos que acontecem de tempos em tempos, e o movimento da extrema-direita, e vou usar esse termo para ser mais popular, eu não gosto muito, mas para ser mais popular, eles são movimentos que aparecem por aí de tempos em tempos, né? Tempos de crise, né? A gente tem que... As pessoas, de uma forma geral, às vezes querem encontrar um inimigo para poder, né, escancarar ali o culpado da crise econômica, né? E os movimentos de extrema-direita às vezes conseguem ler e capitalizar, né, essa insatisfação social, essa cólera das pessoas. E é um risco para a imigração, porque qual que é o discurso da extrema-direita de uma forma geral? E aí a gente pode comparar com os Estados Unidos, com o Brasil, com qualquer país, apesar dos contextos diferentes. Há um elemento que é transversal, é a eliminação do outro, né? Você quer eliminar o outro, o inimigo, o invasor, né? A anomalia. E isso é comum, aí é o imigrante, aí em outros momentos é o judeu, né? É o cigano, né? Então, esse discurso da eliminação, ele é comum na extrema-direita, nos movimentos de extrema-direita, nos partidos de extrema-direita. E aí, quando eu digo que os partidos de extrema-direita são uma anomalia da democracia, porque a democracia ela convive com a diferença, né? O princípio básico, né? Então, não são incompatíveis, isso não poderia existir. O problema é que eles existem, vão existir, né? Porque esse movimento, e a gente, isso é muito, trago mais uma vez esse elemento, porque é muito marcante, né? Sempre momentos de crise, são crises sociais, são crises econômicas, crises de pandemia, né? Como nós vivenciamos agora, à espera de uma expectativa de um salvador, né? E muitas vezes os líderes, as lideranças da extrema-direita, elas acionam essa imagem, o salvador. Salvador. Né? E há uma união da pátria, outro elemento, Salvador, um patriotismo, né, da nação e essa questão muito forte, vamos nos unir, a pátria contra o outro invasor, alguém vai nos salvar, a figura do líder, que ele pode até se comunicar com Deus, que ele pode ter até uma questão mágica assim nele, né? E depois esse desprezo pela diferença, essa anulação mesmo do outro, né? Isso é muito perigoso. É perigoso para a imigração. Durante muito tempo, existia aqui uma certa visão de que Portugal estava um pouco protegido desses movimentos de extrema-direita. Nós vimos que não, em 2019, quando nós tivemos a primeira vez um deputado eleito, né, de um partido de extrema-direita e foi para o parlamento.
Depois, agora há também um pouco de um consenso, existia até na literatura, né, que a política de imigração ela era um pouco consensual em Portugal, porque existia um certo consenso social favorável à imigração, e os partidos, à direita e à esquerda, no caso, o PSD à direita e o PS à esquerda, centro-esquerda e centro-direita, eles concordavam com a política de imigração. Então, por isso, tivemos políticas de imigração mais humanistas, mais comprometidas com os direitos humanos, e que isso não mudou. Mas nós sabemos que os cenários, eles podem mudar e nós temos que prestar atenção. Nunca partir do princípio que não vai acontecer. Hoje, nós temos uma política de imigração que é considerada uma das melhores políticas do mundo, assim, da União Europeia, né? A implementação, a gente... Né? São outros 500. São outros 500, mas do ponto de vista do direito comparado, de fato é uma das melhores políticas. Mas a gente nunca sabe, os direitos nunca são garantidos. Né? E eu falo da imigração, mas não só os direitos LGBTs, por exemplo, porque nós temos também essa outra componente, né? Partidos de extrema-direita agarram nesse moralismo, nesse conservadorismo, né? De um passado que nunca existiu, e a gente não pode nunca achar que nada vai acontecer. A partir do momento que uma pessoa vai para a esfera pública e faz um discurso violento contra a imigração ou contra qualquer grupo minorizado, e nós não prestamos atenção e nós não repudiamos aquele discurso socialmente, politicamente falando, vai vir o próximo, né? E isso acontece porque a história nos mostra o que acontece. Então é muito importante se atentar a isso. Agora, como? É que é difícil mesmo, porque a forma de capitalização, e hoje em dia é cada vez mais sofisticada, né, desses partidos, redes sociais, né, eles têm até TVs próprias nas redes sociais, tem ali todo um sistema de fake news, né? Estratégia de marketing perfeito. Exatamente. Tem um autor italiano que fala que eles são os engenheiros do caos, porque de fato eles conseguem pegar ali, né, tudo que gera o caos e tudo que pode criar tensões sociais e capitalizam de diversas formas. Isso é difícil. Então, eu acho que uma coisa é preciso, falando especificamente da imigração, desconstruir esses mitos é muito importante, porque tá no imaginário social de todo mundo. E independente se a pessoa é de extrema-direita ou se a pessoa não é de extrema-direita. Há alguns mitos que é da convivência, que foram passados, e nunca ninguém falou que era mentira. Né? Então, temos que desconstruir. Depois, do meu ponto de vista, e considerar que a imigração ela é sempre benéfica e é natural. As pessoas sempre migraram, né? Sim. Eu falo da imigração e do movimento de imigrar. E as pessoas sempre migraram. Isso é natural. Não há nexo nenhum entre migração e segurança. Imigrante é uma coisa, questões de segurança é outra coisa. E pode ser para todo mundo. Criar essa relação entre migração e segurança ou insegurança é errado, né? Não podemos aceitar esse nexo. É perverso. Temos que tratar da imigração, temos que tratar da insegurança. São ambas coisas importantes. Mas essa correlação nós temos que quebrar, né? Os imigrantes não são criminosos a princípio, não são, não pode nunca ser considerado assim, né? Como acontece muitas vezes nesses discursos de extrema direita. Depois, temos que cada vez mais construir pensamentos, e a educação aqui tem uma oportunidade excepcional de fazer isso, construir pessoas e uma sociedade comprometida com os direitos humanos. Porque a partir do momento que a gente vê pessoas morrendo em embarcações no Mediterrâneo e a gente é indiferente, tem qualquer coisa errada. Desculpa, tem qualquer coisa errada, né? Tem qualquer coisa errada. E muito além disso, a partir do momento que a gente vê pessoas morrendo no mar Mediterrâneo e um partido de extrema-direita na Itália, né? Um líder de extrema-direita na Itália fala, olha, que os barcos vão e que morram mesmo, isso acontece e a gente
não consegue resolver para não acontecer, tem alguma coisa de muito errada. A desumanização a gente não pode permitir, de forma alguma. Nem com o do Mediterrâneo, nem com o imigrante que foi morto, espancado no Algarve, ou com a casa que pegou fogo e se machucou. A desumanização a gente não pode admitir. E o direito humano é uma base, em princípio, isso é a base que a gente tem para isso, né? E nós já tivemos uma sociedade que isso no passado, né? Valores de pós-guerras, valores, né? Mais universais, digamos assim, com problemas que eles têm, que universal não é universal, porque depois tem o racismo, tem o sexismo, mas com todos os problemas, as nossas sociedades, elas foram mais sustentadas a partir de valores, né? De solidariedade, direitos humanos, e não de separação e de guerra cultural, né? Essa ideia de que os imigrantes são uma ameaça à cultura, essa ideia também precisa ser quebrada, né? O que nos une é muito maior. Cultura é maravilhoso, a existência de diversas culturas, sempre foi assim, vai ser sempre assim, e que bom, a gente vai aprender outras línguas, a gente vai aprender outra comida, a gente vai aproveitar muito, o mundo é muito grande, né? Agora, essa falsa guerra cultural do imigrante que veio para roubar a cultura, não. Isso não existe, né? Há outros valores. O que nos une, no limite, é a solidariedade, são os direitos humanos, né? Porque se a gente perde isso, acabou. Então, a gente tem que cada vez mais educar as pessoas que estão chegando, as pessoinhas, para poder serem, de fato, comprometidas com esse direito, com essa questão de não desumanizar o outro. Nossa, que maravilha. Infelizmente estamos chegando ao fim. Mas eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando com a Paula. Sensacional, Nossa. sensacional. Muito, muito obrigado mesmo. Mas antes de encerrarmos oficialmente, eu gostaria que falasse para aquela câmera, para as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, mas as pessoas que estão no Spotify fiquem mais atentas ainda, para que você nos traga uma mensagem não só sobre o Migrameets, mas sobre também todas as atividades que a Casa do Brasil vem desenvolvendo desde 1992, gente. Sim. 31 anos? 31 anos. 31 anos de casa, né? Para as pessoas migrantes, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar também da casa, que estão chegando, acabando de chegar, não é? Sim. E para aquelas pessoas que já conhecem a casa, mas que estejam mais engajadas, né, com as atividades que tenhamos feito, que estamos fazendo, e que compartilhem mais ainda. Vocês que ainda não seguem a Casa do Brasil de Lisboa, também vamos disponibilizar o link do Instagram, do Migrameets e todos os outros que a gente possa disponibilizar para que cada vez mais vocês estejam em contato conosco, com o que nós tenhamos feito. E venham na casa. Olham a programação da casa, venham na casa. E Ana Paula, o microfone é seu. Vou falar o que eu falo sempre, que é a Casa do Brasil é a sua casa. Eu quero que a Casa do Brasil seja cada vez mais de todas as pessoas que aqui vêm, que aqui frequentam, que aqui querem vir. Então, se você estiver em Lisboa, venha até a Casa do Brasil. Nós temos diversas programações, sessões informativas, temos o atendimento que funciona de segunda a quinta-feira, das 11 às 18. Então, se precisar de tirar dúvidas, de apoio, de esclarecimentos, para qualquer que seja, nós temos aqui o gabinete de atendimento, temos vários projetos, convido vocês a entrarem no Instagram da Casa do Brasil, que é @Casa do Brasil de Lisboa, para verem os projetos que temos lá, sempre tem divulgação de tudo que vai acontecer, e no nosso site, que é www.casadobrasildelisboa.pt, que tem relatórios do Migra, tem folhetos informativos, tudo que é de documentos, de material, tá lá. Agora, para finalizar, é que temos todos que estar juntos para cada vez mais impulsionar essa migração com direitos, porque migrar é um direito, né? E nós defendemos isso aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado à minha amiga Ingrid Mendes. Obrigado a todos os ouvintes que vão estar conosco. Partilhem, por favor,
né, o nosso canal no Spotify. Partilhem esse vídeo com quem que vocês acham interessante partilhar. Divulguem, né, levem a mensagem adiante. E esse foi mais um podcast Fala Migrante, que é o podcast da Casa do Brasil de Lisboa. É um projeto, é uma das atividades do Migramits, né? Que é um projeto cofinanciado pelo Alto Comissariado das Migrações, e que cada vez mais nós possamos trazer temas e pessoas, né, que, para além das suas experiências, nos tragam suas vivências e seus saberes sobre processos migratórios e sobre também conhecimentos e para imigrantes, mas não só para imigrantes, porque é importante que todas as pessoas também possam receber essa mensagem. Meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Boa tarde.